Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Nós vamos continuar a estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Continuando o estudo, portanto, desse capítulo, nós nos concentraremos agora sobre o item preservar-se da avareza. Esse item corresponde ao subitem 3 do capítulo 16 e ele é composto por uma passagem do Novo Testamento. Essa passagem está contida, portanto, dentro do Novo Testamento. É interessante notarmos que nos primeiros itens desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec não faz os seus costumeiros comentários. Ele não coloca um texto explicando a passagem do Novo Testamento. Provavelmente porque o codificador julgou que essas passagens eram autoexplicativas. No entanto, nós temos um detalhe ao qual nós devemos nos atentar sempre. O título das passagens. Porque esse título que Kardec coloca nessas passagens, por exemplo, esse título do estudo deste momento, Preservar-se da avareza, é um título que não está no Novo Testamento. É um título que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio título já nos dá o que seria talvez a síntese, o resumo daquilo que está proposto na passagem do Novo Testamento. Qual é o grande ensinamento dessa passagem? Preservar-se da avareza. Através do título, Kardec já nos orienta a atenção para aquilo que devemos buscar de aprendizado nesse item. Bom, mas nós podemos aprofundar um pouquinho, expandir um pouquinho esse resumo do item, dizendo que ele ensina também, como meio, talvez como método de preservarmos-nos da avareza, esse item ensina uma concepção diferente de riqueza, a riqueza espiritual. Isso será apresentado durante o estudo do item. Ensina também a orientarmos melhor o nosso pensamento e o nosso sentimento no que diz respeito à nossa relação com os bens materiais, para que nós possamos avaliar melhor esses bens, atribuirmos a eles o valor real que eles possuem, e então assim nos livrarmos desse sentimento de avareza, ou dessa atitude, nessas atitudes que são definidas como atitudes avarentas, Muito bem, no aspecto de continuidade, nós vamos lembrar que, anteriormente, aprendemos o desapego em relação aos bens materiais. Isso no item anterior. Agora, nós aprenderemos que para servir a Deus, devemos nos reconduzir diante de nosso desejo pelos bens materiais e exterminar em nós a avareza. Então vamos agora, a partir desse instante, a essa passagem do Novo Testamento que Kardec escolheu para trazer esse ensinamento. Então essa passagem contém um parágrafo só, que nós dividimos em duas partes. Aqui nós temos a primeira parte desse parágrafo. Então, no meio da turba é multidão, Então, no meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então, nessa primeira passagem, aqui nesse primeiro pedacinho que a gente tem desse parágrafo, a gente tem uma pessoa que pede a intervenção de Jesus no que diz respeito à herança que ele e o irmão receberam. E a gente vê que tem um quadro em que a pessoa recebe a herança, tem um irmão, e o irmão aqui claramente não está querendo dividir a herança com essa pessoa. Então ela pede a Jesus para que Jesus diga à pessoa, ao irmão, para que ele divida a herança.
Bom, a resposta de Jesus tem duas coisas importantes. Jesus diz que não cabe a ele julgar os homens. Bom, Jesus diz claramente, né, quem foi que me designou para vos julgar? Então Jesus está dizendo a ele, eu não posso julgar ninguém. Não sei os motivos pelos quais o seu irmão não quer devolver ou não quer partilhar a herança com você, não posso julgá-lo por isso. Não posso julgar ninguém. Os julgamentos, em última instância, pertencem ao Pai Celestial, a Deus. Então, a primeira coisa que Jesus diz é isso. A segunda coisa, quem foi que me designou para fazer as vossas partilhas? Né? Então, eu não estou aqui nem para julgar os homens e nem para fazer as suas partilhas. Duas questões que estão fora da alçada de Jesus, fora do seu âmbito de trabalho aqui na Terra, né? O julgamento dos homens e aquilo que se refere ao relacionamento humano nas coisas materiais, Jesus não quer julgar, ele não quer participar disso. E diz ao homem que não está, diz aquele homem, aquela pessoa que o procurou, que isso não está no seu âmbito de ação. Então, o que Jesus diz? Porque esse homem procura Jesus pedindo um certo tipo de ajuda. Aqui é como se Jesus dissesse a ele, nesse sentido eu não posso te ajudar, eu não posso nem julgar o seu irmão e nem fazer essa partilha. Mas Jesus acrescenta uma coisa, quase como se Jesus dissesse assim, mas eu posso te ajudar em outro sentido. Eu vou dizer a você uma coisa que pode te orientar nesse sentido que você está dizendo. Tende cuidado de preservar-vos da avareza. Não importa o tamanho da riqueza, não importa qual seja a abundância em que a pessoa se encontre. A sua vida não depende da posse de bem algum. Então, Jesus faz uma orientação àquela pessoa para que ela se preserve da avareza. O avarento é aquele que é obcecado por adquirir ou acumular dinheiro, bens materiais. Essa é uma pessoa avarenta, ela tem esse sentimento, né? Ela tem essa atitude que a deixa obcecada pelas coisas materiais. E justamente por isso Jesus diz que a vida não depende dos bens terrenos. Portanto, ela é um bem, a vida é um bem que é independente desses bens materiais e mais valioso, é um bem mais valioso do que os bens materiais. E quando Jesus diz que a vida não depende desses bens, agora a gente precisa pensar em duas possibilidades para essa frase, né, para essa palavra vida. Nós temos uma vida que é terrena. Para essa vida terrena, e essa é a primeira possibilidade, né, para pensarmos a palavra vida, para essa vida terrena, a gente tem um certo nível assim, de dependência das coisas materiais para nos mantermos. Né? A gente depende de ter saúde, termos uma alimentação, o asseio corporal, uma habitação razoável e assim por diante. Então, num certo nível, a gente depende mesmo de algumas coisas materiais para a manutenção da vida terrena. Mas certamente não era a esse significado que Jesus se referia quando ele disse a vida do homem não depende dos bens materiais. Ele está se referindo a uma vida de contexto espiritual, de contexto moral. A vida espiritual depende de outras circunstâncias para ser considerada uma vida boa, e não das circunstâncias materiais. A vida espiritual realmente não depende dos bens materiais. Para ser considerada boa, ela depende de outras circunstâncias. E uma dessas circunstâncias é justamente termos o cuidado para não sermos avarentos. Em geral, nós podemos traduzir isso como para que a vida espiritual seja boa, nós temos que tomar cuidado, administrar e exterminar os nossos vícios e imperfeições. E Jesus aproveita o ensinamento para o caso específico desse homem, dizendo: tenha cuidado para não ser avarento. Você me procura pela atitude do seu irmão, que não quer dividir com você uma herança, mas tenha cuidado você. Olhe para você nesse momento.
Diante dessa situação, o que você faz? Não seja avarento. A sua vida não depende dos bens materiais. Então, até aqui, o parágrafo coloca um problema de relacionamento humano que Jesus sabiamente transporta para o campo espiritual. O homem traz para ele um problema de relacionamento humano, né? Relacionamento entre ele e o irmão por causa da riqueza. E Jesus transfere esse problema para o âmbito moral, para o âmbito espiritual, para que aquele homem possa agir no âmbito que o toca. Nem Jesus e nem aquele homem podem forçar o irmão a compartilhar com ele a riqueza. Mas o que aquele homem pode fazer por si mesmo? E é isso que Jesus faz por ele. É nesse caminho que Jesus coloca aquela pessoa que procurou a sua ajuda. Ele diz para aquela pessoa, olhe para si mesmo. Veja o que o seu irmão está fazendo e deixe-o com a atitude dele. O que cabe a você, o que cabe a ti, é preservar-se da avareza. Lembra-te, os bens materiais nada têm a ver com a vida espiritual, com a vida do espírito, com as coisas que realmente valem por mais tempo do que a matéria. Mas a passagem não termina aqui, ela continua e Jesus, então, na sequência, conta uma parábola. Então Jesus, a seguir, disse-lhes esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que eu farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então aqui nós temos uma parábola, uma história que Jesus conta e que reforça o ensinamento de que devemos nos preservar da avareza. Então, em que consiste a história? É um rico que acabava de ficar mais rico. Ele acabava de perceber que suas terras haviam produzido muito mais do que produziam ordinariamente, né? Produziu demais. Então ele pensa consigo mesmo, né? E agora? Eu tenho um problema, né? Na minha vida. E agora o problema da minha vida é um só. Como que eu vou guardar e como que eu vou usar essa riqueza? Esse era o problema da vida dele nesse instante, né? Ele se entretinha a pensar consigo mesmo. O que eu faço agora? Como que eu vou administrar tudo isso que eu acabei de colher, né? Qual a solução que ele acha? Bom, para guardar tudo aquilo que ele tinha acabado de colher, ele decide demolir os celeiros antigos e construir outros maiores. Essa é a primeira solução que ele encontra. E depois ele encontra uma segunda solução que é a solução de uso, né? O que eu vou fazer com toda essa riqueza? Então, nessa conversa que ele tem consigo mesmo, ele diz a si mesmo, né? Diz a sua própria alma, né? Tens de reserva muitos bens para longos anos. O que eu vou fazer com tudo isso? Vou repousar, comer, beber, desfrutar, né? Gozar, desfrutar de tudo isso que está ali. Então ele julga que o sossego da sua alma, o sossego, né, a tranquilidade de si mesmo está garantida nas coisas materiais. Então aqui é a apresentação da situação e do julgar que os seres humanos fazem a respeito dos bens terrenos. E Jesus continua a parábola dizendo que então Deus olha para esse homem e diz para ele: que insensato que você é, meu filho.
E por que Deus que diz que esse homem é insensato, que ele não tem senso, que ele não tem bom senso? Porque ele está esquecendo da sua vida espiritual e da transitoriedade da sua vida terrena e também dos bens materiais. Por isso que Deus está dizendo para ele, você é insensato. Você está avaliando a sua vida toda pelo contexto material. Falta algo. E então Jesus lembra, durante a parábola, que existe uma outra coisa. Deus dizendo ao homem na sequência, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Ou seja, você vai desencarnar. Você vai morrer essa noite. E então, para que vão servir todos esses bens materiais? Vejam, não iria dar tempo dele nem construir celeiro, nem guardar e nem desfrutar. Então, quando Jesus coloca na parábola esse elemento da morte, ele nos lembra de algo importante, a finitude das coisas terrenas. Conclui dizendo que diante da morte, diante dessa circunstância pela qual todos nós vamos passar, os bens materiais, o acúmulo de bens materiais, de nada serve. Sendo assim, nós temos que considerar agora, então, dois tipos diferentes de tesouros, como dizíamos que iriam aparecer aqui na passagem, ou outros tipos de bens. Existem os bens, os tesouros da matéria e os tesouros do espírito. Os tesouros do espírito se conquista com o eliminar, com o exterminar das nossas imperfeições e de nossos vícios, com o eliminar da cobiça, da avareza e da visão voltada apenas ao bem-estar que a riqueza terrena pode proporcionar. Então, tesouros, isso é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio, tesouros terrenos, tesouros materiais, mas que não é rico diante de Deus. Quem é o homem rico diante de Deus? É aquele que tem a riqueza, o bem-estar que os bens espirituais podem proporcionar, não apenas os bens terrenos. Portanto, aqui é a questão da nossa avaliação. Os bens terrenos têm a sua importância. No entanto, eles não são a coisa mais importante. Jesus diz, é mais importante você se preservar, aprender a se preservar da avareza do que ter uma indisposição com seu irmão. Por que isso é importante? Na sequência ele conta a parábola. Ele diz, olha, aquele que se preocupou apenas em amealhar, apenas em amontoar, em conquistar bens terrenos, esse se tornou uma pessoa pobre diante de Deus, porque não se livrou da avareza, não se livrou de seus vícios, de suas imperfeições, achava que a vida era apenas repousar o corpo, comer, beber, gozar. Comer, beber, sentir prazeres terrenos. Então essa passagem, esse parágrafo do Novo Testamento, e que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ilustra para nós o modo equivocado e insensato de pensar a riqueza terrena, que é essa concepção que todos nós, ou que a grande maioria das pessoas ainda tem diante delas. O que nós fazemos com as riquezas terrenas? Nós queremos juntar cada vez mais para nós mesmos, pensando que isso traz paz ao espírito, que é justamente o que esse homem rico fazia aqui. Bom, mas esse parágrafo coloca consideração a respeito da morte, a respeito da vida espiritual, a respeito da ação divina em nossas vidas, a respeito dos bens espirituais que também precisam ser conquistados. Tudo isso torna a riqueza terrena algo de menor importância. E, portanto, a gente tem aqui esse aprendizado, que é um aprendizado muito profundo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós essas informações sobre os melhores meios, as melhores formas de agirmos diante da riqueza terrena. Preservarmos-nos da avareza é um caminho que nós devemos seguir enquanto estamos aqui encarnados. Muito bem, vamos concluir o estudo dizendo que é muito comum nos dias de hoje pensarmos que o acúmulo da riqueza é a solução para os nossos problemas e para os problemas de toda a ordem que nós tenhamos. E é justamente por isso que a gente vê aqui pessoas se perdendo muito facilmente em sentimentos e pensamentos que as levam cada vez mais
à ansiedade, ao desconforto, às aflições, à revolta. Porque elas colocam a solução de seus problemas na riqueza acumulada ou no acúmulo de riqueza. E quando não conseguem, se sentem desconfortáveis, ansiosas, porque não procuram outros caminhos para a resolução de seus problemas, que muitas vezes estão muito mais no âmbito espiritual do que no âmbito material. Para a vida, não precisamos dos bens materiais. Para a vida, né? A vida maior, a vida com V maiúsculo, né? A vida imortal. Existem também outras pessoas que, conseguindo essa condição de riqueza, se perdem nas ações desesperadas para não perderem aquilo que foi conquistado, aquela riqueza toda que elas conseguiram juntar. Outros, de posse de grande riqueza, se perdem nos vícios, não conseguem sair desse círculo de acúmulo de riqueza para contemplação dos vícios que ela já possui e das imperfeições também, né? Então não olham para si mesmas a ponto de se reformarem. Enfim, Jesus alerta que a condição da vida não está relacionada à riqueza terrena. Isso é muito importante para nós. Muitos problemas de relacionamento com outras pessoas e mesmo com as coisas materiais podem ser resolvidos e evitados se estivermos atentos ao plano real onde esses problemas devem ser tratados, que é o plano espiritual. Estejamos atentos, então, para não ceder à avareza, para não cedermos a uma visão equivocada da vida e para não passarmos a vida pensando que a solução de nossos problemas está em um lugar onde ela não está. Não é? Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos, pela frequência aqui no nosso canal. Nós deixamos, como sempre, o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre. E, então, continue conosco, esteja conosco, até a próxima vez.